Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Gay Power. Eu sou o Jober e ajudo você, gay, a vencer o medo da rejeição para ter relacionamento saudável. E nesse encontro eu vou te mostrar o caminho para você conquistar relacionamento saudável, independentemente de serem casuais ou estável. Mas principalmente ter um relacionamento saudável com você mesmo, porque sem autoestima, sem se relacionar bem com você mesmo, como você acha que você vai conseguir se relacionar com o outro? Você nem imagina como é saber fazer escolhas saudáveis para se relacionar melhor. Olha o caso aqui do Marcelo e como a vida dele se transformou. Os meus relacionamentos, eles sempre foram casuais, e de baixa qualidade, porque eu sempre me achei casado com o meu trabalho e sempre me importei com o meu prazer imediato. E você acha que esse teu prazer imediato acabava usando as outras pessoas? Como que era isso pra você? Sim, é uma relação de uso mútuo, né? Então, um usava e outro era usado. E é isso normalmente que acontece no meio gay. Eu acho que na maior parte na maioria dos ambientes, quando você tem entre relações sem conexão, parece que um usando o outro sem ter um contato com a pessoa, sem ter uma relação, sem ter uma história. Profundidade. E aí eu vou aproveitar até perguntar uma coisa assim, nessas relações casuais, porque quando a gente não tá casado, a gente só tem relação casual, ou seja, uma pegação, um encontro de uma noite. Eu sempre falo que é possível ter conexão. Você começou a conseguir fazer isso nas suas relações casuais? Comecei. Como que foi isso? Você consegue dar um exemplo? Comecei. Por exemplo, né? Você sabe que o celular é um cavalo de Troia, né? Tem dia que a gente abre o celular e 50 mil casos. E aí eu ia ter um date, eu conheço, né? A pessoa, que foi mais de uma noite, mas é só um casual day e a pessoa quer que eu saísse agora daqui, assim, e fosse encontrá-la como se fosse o metrô Consolação ali. Só que não, né? Estamos numa região onde tudo é longe, né? Então, Sebastião Caraguatatuba, no final de contas, são 40 minutos, né? Não é na esquina ali, né? E aí você se sentiu respeitando você. Como a gente aprende, meu corpo, minhas regras, né? E é legal, é meu número, mas se a ocasião não permite agora, não tô matando cachorro a grito. Parece que é um delivery, né? Sim. Delivery de, olha, eu levo meu pinto pra lá, você usa e depois volta. Ele que espere, Então aí né? você tava falando de esse tipo de relação que era usar e ser usado. Usar e E ser aí você, de usado. repente, com a autoestima, você consegue se colocar. E que eu deixava de fazer algo pra mim, pra ir numa distância longa e ter meia hora de sexo. E assim, lá naquela época, quando seus relacionamentos eram de baixa autoestima, como é que você se sentia? Eu sempre tive muito medo que o outro me rejeitasse por conta desse padrão imaginário que existe no meio gay. Padrão de beleza? O homem bonito, que hoje a gente pode dizer o padrão no Instagram, né? Então eu sempre rejeitei o outro primeiro antes que eu pudesse ser rejeitado. Ah, e isso gerou uma questão de você não querer compromisso, né? De evitar. Porque eu sempre tive, como eu falei na primeira pergunta, eu sempre tive casado com o meu trabalho. A vida afetiva ela sempre ficou muito de lado, porque eu estabeleci que eu não queria compromisso, né? Dado a isso que eu me apaixonei muito pouco na vida, poucas vezes. E, inclusive, a última, você sabe, né, o que deu. Então, assim, eu prefiro eu ter o controle das rédeas, entende? Me conta uma história impactante de algo que aconteceu depois que você fez o WM e que foi fantástico para você. Ai, foi uma coisa assim de. Não aconteceu. Aconteceu em São Paulo, né? Eu fui no date e o date, assim, foi perfeito. Perfeito, perfeito, assim. E, tipo, eu achei que eu ia me apaixonar de novo. Até ele falar o signo. E não deu certo. Não, eu não sei, assim. Quando a pessoa hoje fala pra mim que é do signo de Gêmeos, eu fico com o pé atrás. E o que te leva agora a falar, não, todos os geminianos são iguais. Sim, foi. 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 Geminiano é muito bom amigo, mas eu não quero mais. Não, tudo bem que você não quer, concordo com você, mas isso não seria uma crença no sentido limitante, porque Sim, mas eu acho que isso é outra pauta, né? Mas assim, não fosse o signo do date, eu até arriscaria. Mas eu prefiro a minha saúde mental. me conta uma história
que marcou a tua vida antes do workshop, antes de passar pelo treinamento? Enquanto jovem, né, dos 20 aos 35, sou um privilegiado porque eu sempre fiz tudo o que eu quis. Peguei o que eu queria e tá tudo bem. Só que, no meio desse caminho, né, eu tive um date com um cara padrão e que a cama era boa, só que ficava só ali, entendeu? Não tinha aquela coisa de, vamos comer uma esfirra, vamos... O único encontro que a gente teve, acho, em público foi uma vez que a gente foi na Cinemateca. E só que assim, era escuro, né? Então, tipo, não tinha um relacionamento, assim, era um relacionamento, né? De nos satisfazermos ali só e pronto. E você acha que assim, ele evitava lugar público com você? Pode ser coisa da minha cabeça, né, meu? Mas é aquilo que você sempre diz. O fundamental é a comunicação. E a gente não teve essa conversa. Quando a gente foi conversar, a gente brigou e acabou. Você não tem noção, você não tem certeza Posso do afirmar padrão que você gostaria. era de ter saído e tal, entendeu? Que a gente tava na maior cidade do país, tem tudo, enfim, né? E a única vez que a gente viajou junto, a gente foi numa cidadezinha longínqua no sul de Minas, onde tinha que pagar pra entrar na cachoeira. Eu morando, né, onde não tem necessidade de pagar pra entrar na cachoeira. Aí a gente acabou e a vida seguiu, rodou a catraca. Como que ficaram os seus relacionamentos depois de passar pelo workshop de mentalização? A maior mudança positiva foi o relacionamento de qualidade comigo mesmo. É que hoje, sendo bem sincero, eu não penso em me envolver com alguém romanticamente, né? E por conta dessa qualidade que eu tô tendo por relacionamento comigo mesmo, eu acredito que hoje eu sei que eu não sou rejeitado. Porque eu também rejeito, então é o guardiã de mão dupla. Hoje em dia é complicado, né? Mas a conexão ela acontece, né? Eu saí com um gay padrão esses dias em Caraguatatuba, que é a nossa cidade vizinha aqui. E assim, foi da hora, entendeu? Mas eu não tive aquela visão romântica, porque não teve a conexão. Não teve o fumar um cigarro na cama deitado depois do sexo. Não teve o. Não, medo que ele até falou, deita aqui. Teve uma conchinha e tal, mas não sei, não teve um. Da sua parte, né? Da minha parte, aí acredito que da dele também, entendeu? Porque a gente sabia, né, até pelas conversas no WhatsApp, sabia que foco era Só um encontro casual. um encontro casual. E modéstia à parte, eu aproveitei o que Deus me deu, né, amigo? Embora pode até parecer um pouco estranho isso, mas pro homem, né, que é visual, eu tenho aprendido a buscar essa conexão, né? Que é um carinho, é um olhar, é uma preocupação de uma mensagem, chegou bem em casa, né? São esses detalhes, assim, para não ser uma coisa tão fria, né? O sexo ele pode ser casual, mas não precisa ser impessoal. Qual é a sua vida hoje? Quando você busca a conexão, a performance na hora do esquenta ali, na hora do sexo, ela não importa tanto mais, né? Justamente porque você quer um relacionamento saudável, né? Você não quer só o dark room da sauna escura. É uma delícia, né? É uma delícia o hotel lá em Maroche. Você vai e se perde ali, mas pode sair uma conexão dali? Pode. Mas não é uma conexão saudável que eu passei a enxergar depois da minha participação no WM e com o processo de acompanhamento. Como que você transforma numa conexão saudável, uma relação saudável? Como é que você faz essa conexão? Quando você está se relacionando com alguém, porque a vida é se relacionar, né? Eu acho que acendeu uma lanterna em mim que eu não tinha ainda. E você passa a perceber, né, nas atitudes da pessoa. A pessoa pode até te enganar com meia dúzia de palavras bonitas, mas a atitude dela é que vai contar. Então eu acho que foi daí a transformação. É que eu passei no dia 31 de dezembro, eu falei para um ex-peguete meu, falei, a minha vontade de te beijar vai ficar em 2024. Podemos até ser amigos. Porém, ficou no passado. E assim fez. Antes você carregava e Antes eu carregava. E no dia 31 de dezembro, eu falei para ele, acabou, entendeu? Nos vimos depois e tal, mas sem o peso do romanticamente. tem. Então quer dizer que, só para ver se eu entendi. Então quer dizer que você
Antes você ficava muito disponível, Disponível. prega aquela fantasia do romanticamente, quando o outro apenas queria só uma relação sexual ou queria só uma pegação. E hoje você consegue fazer a leitura disso muito rapidamente Sim. e aí você cai fora dessa furada. Sem eu me envolver. Tá, você não se envolve e cai fora Eu não me envolvo. dessa furada. Porque você tava, na verdade, se envolvendo sozinho, o outro não tava se envolvendo e você ia atrás, né, pra se envolver. Uma coisa que eu acho que a maioria dos gays padecem, né? Uma coisa que só tá na sua cabeça. Eu acho que não só os gays, os héteros também. Né, eu acho até que é a tal da carência, né? Quando a gente tá carente afetivamente, a gente vê coisa onde não existe, né? Inclusive, eu tenho amigas, mulheres, que vêm às vezes desabafar comigo. E hoje eu já falo, filha, roda a catraca, sai dessa bad. Porque quando é unilateral, né? E é por isso que eu falo, depois dos 40, uma punheta e uma siririca é totalmente recomendada. Eu sou completamente a favor. Quando você tomava bloco no aplicativo, o que acontecia lá pra trás, antes de você passar pelo workshop de mentalização? Eu ficava bem frustrado. Eu ficava, tipo, não consigo entender o porquê, né? Mas aí depois a gente aprende que o aplicativo é um ambiente tóxico, que as pessoas que estão lá, elas têm mil e um problemas, que você tá desse lado, mas você não sabe o que a outra pessoa tá passando do outro lado. Então, assim, é uma frustração, e me perdi a palavra, mas é uma frustração que ela não tem uma lógica, ela não tem um cabimento. Você se sente rejeitado. Antigamente você se sentia rejeitado. Eu pensava que o problema era eu, mas hoje eu sei que o problema tá na outra pessoa, porque se ela não tá disposta a receber o que eu tenho para oferecer, além de uma noite de sexo, aproveitando aquilo que Deus me deu e uma interação pessoal, tchau. Ah, é bem interessante essa coisa da rejeição, porque muitas vezes a gente acha que a gente é rejeitado, mas ele quer que Que a gente também rejeita. exatamente, né? Então é bem louco isso, né? E a gente fica naquele mimimi e esquece todos os boys que a gente, tipo, lá, não gosto desse, não quero aquele. Porque no final da E ontem o workshop ajuda a gente a ver com mais isso. clareza. Porque no final das contas não é uma rejeição, é uma questão de gosto, que eu sempre falo. Pode ser que a outra pessoa lá goste de gordinho e eu sou magrinho. Pode ser que a outra pessoa goste, sei lá, de afeminado e eu não sou. Então, assim, a gente nunca tá, como você falou, quem tá do outro lado? Por mais que as pessoas escrevam no perfil, E ela nunca é, é, exatamente. exatamente. E depois que você fez o WM, então quer dizer que você começou a lidar como? Eu lido com muito mais facilidade. Até porque eu também bloqueio. Então, assim, meu corpo, minhas regras, sabe? E uma coisa que eu acho muito desagradável, principalmente da parte de outros gays, eu tive um date antes do carnaval, e o date, na hora do papo, mandou foto, não sei o que, pô, legal, né? E aí lá fui eu, né? Aproveitei, fugi do médico, depois do médico fui no date. E assim, eu acho que tem que haver uma química, né? Uma pegada, hein? Se não há isso para fundamentar a relação, né? Eu gosto de transar com barulho, eu gosto de subir no teto, enfim. E se a pessoa já é silenciosa, já não teve a conexão, não teve a química, então eu prefiro você não transar, eu prefiro você não. Então eu comecei a ver esse tipo de situação. Mesmo numa relação casual de uma noite só. Mesmo não vou ser de uma noite, de um dia, de uma tarde, pode ser 2 noites, até 3. A gente tá aí aberto. Eu acho que as pessoas se submetem muito, né, àquela história do tô carente, então vou sair com qualquer um. E não vale a pena. Como era a sua autoestima antes do WM? A minha autoestima era baixa, né? Eu sempre tive muitos problemas de autoestima. E ela ia pelo ralo, e isso se refletia nos meus relacionamentos. Porque eu sempre ia atrás. E no workshop de mentalização, eu descobri que boy foge de pessoa pegajosa. E hoje eu vi falando com as minhas amigas. Tem umas duas aqui chorando no WhatsApp que levaram um pé na boca. Eu falei, meu, o cara vai fugir de mina pegajosa. Então, eu acho que foi essa uma conquista. Assim, hoje eu me valorizo, entendeu? E eu acho que o maior reflexo dessa autoestima que vai pro ralo é quando você vai transar com uma pessoa que você não tá afim. Que é meu corpo e minhas regras. Se você tá numa festa e tal, e
Rolou, mas assim, você não vai sair da sua casa pra ir transar com uma pessoa que você não tá afim. Por que alguém iria transar com uma pessoa que não tá. Pra ter a companhia. Porque a maioria dos gays, eu acho que eles não se dão conta disso, que você usa o sexo como uma moeda de troca. Você vai transar pra você estar acompanhando a pessoa que você não tá bem com você mesmo. Você não tá bem sozinho. Então, por isso que eu te falo que o WM me deu esse alicerce, mais uma etapa, né? Mais uma ferramenta do meu alicerce, que é pra eu aprender a ficar bem comigo. Eu também mudei a minha vida completamente. Eu era um gay bem complicado. Como eu gosto de dizer, eu era um gay que vivia em crise o tempo todo. Quando eu olho lá para trás, eu vejo uma criança com muita vontade de viver com amor e merecimento, mas com muito medo. Medo de ser, medo de sentir, medo de existir. O medo da rejeição começando a tomar conta de mim. Eu era muito pequeno e nem sabia o que era ser viado. Naquela época, nem tinha o termo gay. Eu só sabia que aquilo era errado, porque era o que diziam ao meu redor. E aí você cresce com vergonha até dos seus próprios desejos. E o medo da rejeição vai crescendo junto. Eu sofri um abuso aos 4 anos de idade. E por algum motivo eu entendi que eu não podia contar isso para ninguém. Eu cresci com uma parte de mim dentro do armário. Deixa eu contar uma coisa. Eu fiquei surdo entre 6 e 7 anos num grau severo. E naquela época não existia aparelhos auditivos como existe hoje. Era tipo uma caixinha assim que você colocava no bolso com um fiozinho até o ouvido. Mas agora, imagina uma criança com uma caixinha dessas no bolso, não ia rolar, né? E se você fosse me falar alguma coisa, eu tinha que avisar para falar aqui, ó, aqui. Aí não rola mesmo, né? Então eu fiquei sem aparelho mesmo e só fui colocar aparelho quando eu já tinha 30 anos. Foi aí que eu falei: "Meu, você é muito surdo". Então, além de me esconder por dentro, eu tinha dificuldade de entender o mundo lá fora. Era como viver tentando adivinhar o que estava acontecendo. Na adolescência, eu não pude ser adolescente, não podia falar do crush da escola, do meu desejo, do que eu sentia. Eu me escondia por conta do medo da rejeição, e tenho certeza que você também se escondia. E para sobreviver, criei um personagem que fingia o que o mundo queria que eu fosse. Aos 15 anos, meus pais descobriram que eu era gay. Ao mesmo tempo que foi libertador, também foi aterrorizante. Eu podia ser quem eu era, mas não era aceito. Mais um ponto para o medo da rejeição. Meus pais eram pessoas boas, mas sem preparo nenhum para lidar com isso. Tentaram fazer a cura gay. Me levar em médicos, religiosos e um monte de gente esquisita para tentarem me salvar. E foi nesse momento que o personagem quebrou. Foi como uma explosão. Tudo que estava escondido dentro de mim veio assim, pá, pra fora. Foi um caos. Mas era briga em casa, olhares de julgamento. Eu lembro que cheguei até a andar nas pontas dos outros pés dentro de casa para ninguém falar comigo. Eu tentava não fazer barulho, tentava não ser visto. A minha mãe, ela era kardecista e dizia que eu tinha obsessor e que ser gay era a prova espiritual pela qual eu tinha que passar. O meu pai já achava que era doença, e naquela época era considerado doença mesmo, né? Era homossexualismo. E nessa altura, o medo da rejeição já tomava conta de mim. Eu passei por muitas situações nessa época que iam me afundando no sentimento de rejeições e da baixa autoestima. Olha só essa história que louca que aconteceu comigo. A que ponto o medo da rejeição pode nos levar? Quando eu tinha 15 anos, em 1979, eu conheci alguns gays que frequentavam o Parque Trianon em São Paulo, durante a tarde. E fiquei sabendo que à noite eles ficavam ali no calçadão do Colégio Dante Alighieri. Eu imaginei que ali era como se fosse na antiga Rua Augusta, em São Paulo, né, onde os héteros ficavam andando de carro, de moto e paquerando as meninas na calçada. E lá fui eu, à noite, por calçadão. Saí assim com 3 ou 5 caras e depois que a gente transava, me deixavam lá de volta. Como eu tinha deficiência auditiva e no escuro eu tinha dificuldade de entender o que eles falavam porque não dava para fazer leitura labial, como uma tática de surdo, eu dava uma risadinha assim e concordava com a cabeça quando eu não entendia o que eles estavam falando. E eu não entendia. Por que não conseguia um namorado? Era só isso que eu queria. Eu só queria ser amado. Até que um dia, um cara jogou uma grana no meu colo e eu desci do carro sem entender nada. Eu fui falar com uma gay amiga que estava lá e ela me olhou e disse assim: Bicha, de que planeta a senhora é?
Foi aí que ela me explicou que todos ali estavam fazendo o programa. E eu também estava, sem saber e sem cobrar. Seria cômico se não fosse trágico, né? E depois disso, assim, eu fiquei mais ainda com medo da rejeição, me sentindo um nada e comecei a evitar de me apegar. Até conhecia caras que queriam namorar comigo, mas eu fugia, transava e sumia. E hoje eu fico pensando sobre o que a comunidade diz sobre ninguém querer nada a sério, que gay só quer sexo. Será que eles também só estão fugindo da rejeição como eu fazia? Depois de 4 anos de muitas brigas e até tentativa de suicídio, aos 19 anos eu fui expulso de casa. Eu saí tão quebrado, com medo da rejeição tão entranhada em mim, que eu nem conseguia olhar nos olhos das pessoas, me sentia inferior. E o meu desejo era apenas ser amado, ter um namorado. Eu lembro de um dia que eu estava de férias no litoral e eu chorei assim em cima da cama e eu falava: Deus, deixa eu ter só um namoradinho, depois eu viro homem. Essas coisas são muito loucas que acontecem na cabeça da gente, né? Aos 21 anos, aconteceu o que eu mais queria. Eu conheci meu ex-marido e casei com ele em uma semana, foi muito rápido. Eu tive amor, acolhimento da família dele, mas o medo da rejeição tinha virado minha sombra. Minha autoestima continuava no chão. Quando ele me traía, eu fingia que estava tudo bem. Eu só não queria ser rejeitado, por isso que eu fingia. Depois de 10 anos, a gente abriu a relação. E isso só escancarou ainda mais o meu buraco emocional. Quando a gente se separou, eu tinha 35 anos e eu voltei para o mundo cão, como diz uma amiga minha, né? Conhecia um boy, me encantava, fugia antes de ser rejeitado, dizia que ninguém queria nada sério, igualzinho como eu ouço todo mundo falar, mas era eu que não me permitia viver algo sério. Tudo começou a mudar quando eu conheci a neurociência através da programação neurolinguística, a PNL. Eu, nessa altura, já estava com 45 anos. Eu sempre tinha me interessado sobre o comportamento humano. Eu estudei astrologia, comecei a estudar astrologia com 19 anos, fiz constelação familiar, estudei hipnose, lia tudo sobre desenvolvimento humano e qualquer assunto que tentasse explicar por que fazemos o que fazemos. Mas o tapa na cara mesmo foi quando um curto sobre vício de compulsões, eu entendi que eu tinha me tornado um compulsivo sexual. Eu ia pra sauna, cruising bar e se não rolasse sexo no final da semana, eu pirava. Passava o resto da semana na nóia, só pensando em transar. Era como se fosse uma droga, sabe? Eu queria compensar afeto com sexo. Aí, com tudo que eu já tinha estudado, eu comecei a trabalhar isso dentro de mim. E aos poucos, eu fui ressignificando minha história, eu fui curando a minha vida. Eu lembro de uma mentalização que fiz, onde eu estava caminhando num campo de margarida, passando a mão suavemente pelas flores, quando eu ouvi a voz do meu pai na minha cabeça gritando comigo: Vira homem! Mas não era ele, era a minha imaginação, toda trabalhada no medo da rejeição. Era a mentalidade que eu criei sobre a minha relação com ele. E eu comecei a mudar isso. Eu entendi que a nossa mentalidade, pensamentos, sentimentos, sensações, crenças e imagem é o que molda a forma como a gente se sente no mundo. Depois de um ano aplicando tudo que eu tinha entendido sobre como criamos a nossa realidade interna através do que pensamos a respeito de nós mesmos, dos outros e no mundo, eu mudei. A princípio, eu nem percebi a mudança de forma consciente, mas passando alguns meses eu fui percebendo que os meus comportamentos tinham mudado. Foi a primeira vez que eu paquerei alguém que eu queria paquerar. Ao invés de aceitar quem aparecia, eu fiquei mais confiante, comecei a me olhar com outros olhos, me achar bonito, me valorizar, porque até então eu não me achava bonito e nem me dava valor nenhum. Foi surgindo um sentimento de merecimento que eu nem sei explicar. Apenas sentia que eu tinha direito de amar. Pode até parecer brega falar assim, mas é a pura verdade. Eu entendi que os antigos pensamentos, sentimentos e sensações nada mais eram do que os meus sabotadores internos. Eles sempre existiram, mas eu não tinha consciência. Eles são essas vozinhas que ficam na sua orelha, repetindo todas as histórias que aconteceram com você, desde o dia que você sentiu o primeiro medo de ser rejeitado. Os sabotadores internos nascem dos nossos fracassos em superar os obstáculos que passamos desde que nascemos.
Cada vez que a gente se frustra, que a gente tem medo, tristeza, mágoa, raiva, eles nascem. E eu não estou falando que eles são maus. Eles apenas estão tentando resolver o obstáculo daquele momento que você está vivendo. Eles encontram algum jeito que, por mais bizarro que possa parecer, é a maneira como eles conseguiram na época. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro, tá? Imagina assim, por exemplo, uma criança pequena que já se sente não pertencendo, né? Todos nós passamos por isso. Eu não sei se isso aconteceu com você, mas comigo aconteceu, tá? Eu já percebia que eu era diferente dos outros meninos. Então, assim, imagina essa criança ouve da mão da mãe algo do tipo assim: você precisa ser bonzinho, senão a mamãe vai ficar triste com você. Para uma criança pequena, isso soa como uma ameaça, porque ela não tem filtros para compreender direito o que isso significa. Ela vai pensar que se não for boazinha, a mamãe não vai gostar dela, literalmente. E essa é uma frase bem comum que uma mãe ou um pai falaria para o filho com a melhor das intenções. Essa criança aprende que precisa ser boazinha para ter o amor dos pais. E quando ela cresce, pode desenvolver um sentimento de que só será amada se satisfazer as vontades dos outros, daqueles que ela deseja que o ame. E se torna um gay adulto que não consegue estabelecer limites nas relações afetivas e acaba caindo num comportamento passivo. E não estou falando de posição sexual, não. Eu estou falando do comportamento mesmo. Ele também vai se colocar no papel de vítima, vai sentir que não é capaz de lidar com as questões da vida dele, começa a culpar o outro por tudo aquilo que ele não consegue ter. Esse é só um exemplo de como o sabotador interno nasce. E tenho certeza que enquanto você me ouvia, você ficou pensando no que aconteceu com você. Todos nós temos uma história parecida por conta do medo da rejeição. Nesse exemplo, ele envolveu o comportamento de ser bonzinho para ser amado e se esqueceu de se valorizar, de estabelecer limite. Isso é o medo da rejeição e que vai impedir você de ter relacionamentos saudáveis. Mas poderia também ter desenvolvido uma raiva muito grande em relação a ter que ser bonzinho e ter se tornado um adulto agressivo, daqueles que estão sempre com o pé atrás, desconfiado e atacam na tentativa de se defender. Enfim, essas construções que todos nós fazemos vão determinar nossos comportamentos quando adultos. E isso tudo só porque nós queríamos ser amados do jeito que somos. Foi dessa percepção e aprendizado que surgiu o método Mentalidade Consciente, que através do workshop de mentalização, o WM, faz com que a gente desafie esses sabotadores internos para construir uma nova mentalidade, que nos faz vencer o medo da rejeição para ter relacionamentos saudáveis. Eu trabalho como terapeuta, já vai ter 16 anos, e quando eu atendi o primeiro cliente gay e vi o resultado que ele obteve, percebi que tinha que compartilhar essa técnica, esse treinamento com outros gays que viveram o mesmo que eu vivi. Não as mesmas experiências, mas as mesmas dores. Depois que eu reconstruí minha autoestima, eu virei outro. Antes eu não tinha coragem de paquerar. Hoje eu passo o rodo, mas no bom sentido, tá? Porque não é sobre pegar geral, é sobre escolher. E hoje eu escolho com quem eu quero estar. E não sofro se não dá certo, porque eu sei que o problema não sou eu, são só as mentiras que eu criei para mim. Essa questão de gosto, quando alguém, vamos dizer, fala que não me quer, não é uma rejeição, é uma questão só pessoal da outra pessoa ali, né. E a primeira vez que eu compartilhei tudo isso que eu aprendi foi com aquele cliente. E hoje ele vive com mais leveza, vai para encontro com prazer, tem desespero, e isso é muito bonito. E sabe o que mais me dói ver na comunidade gay? A frase: "Ninguém quer nada sério". É mentira. A maioria tá só fugindo. Diz que só gosta de boy padrão, mas nem sabe por quê. Eu também queria namorar um boy padrão, até perceber que, na verdade, eu queria ter o boy padrão. Porque na minha cabeça, se eu fosse o boy padrão, aí eu seria amado, desejado e me sentiria digno do amor. Então, como eu não me senti um boy padrão, namorar um boy padrão era ter um troféu para compensar a minha baixa autoestima por conta do medo da rejeição. Mas aí eu trabalhei essa crença e hoje eu descobri que o que me atrai de verdade são caras absolutamente comuns, mas que se tornam especial para mim por conta da conexão que finalmente eu consigo criar. E é isso que eu quero ajudar você a viver. A autoestima é a chave para se amar e perder o medo da rejeição. Porque se você não se ama, como é que você vai amar o outro?
O problema nunca foi você, pois o que você acreditou sobre você. E é por isso que eu tô aqui, porque eu quero que você também viva com leveza, prazer e orgulho de ser quem você é. Nesse nosso encontro de hoje, você vai entender os erros que você comete sem nem saber que está fazendo errado. No encontro de quarta-feira, você vai entender como responder a esses comportamentos que os sabotadores internos fazem você ter. E no terceiro encontro, lá na sexta, você vai descobrir que eles atrapalham sua vida de uma maneira muito maior do que você imagina e em todas as áreas da sua vida, não só na de relacionamento. Tem um erro, por exemplo, que você pode estar cometendo por conta de ficar ouvindo o seu sabotador interno e você nem imagina que está cometendo e que está te afastando de ter um relacionamento saudável. E que você precisa parar de cometer esse erro agora, se quiser sair desse ciclo de frustração afetiva. Você tá lá se arrumando para ir pro date e pensa: será que ele vai gostar de mim? A princípio parece um pensamento inocente, mas sabe por que que isso é um erro? Porque quando você vai para o encontro com essa pergunta na cabeça, a sua atenção fica toda voltada para onde? Para aquilo que você não gosta em você mesmo. E aí quem entra em cena? O seu sabotador interno. Ele começa a cochichar no seu ouvido coisas do tipo: Você não é bonito bastante. Seu corpo tá longe do padrão. Melhor fingir que é mais engraçado do que você é. Cuidado pra não espantar ele. e aí você começa a se sabotar, fica inseguro, faz de tudo para agradar, vira um personagem e se anula. E a única coisa que você não faz é ser você mesmo. Só que o boy percebe isso, percebe que tem alguma coisa estranha e você passa por esquisito. E o boy perde o interesse e cai fora. É como aquelas gays que não colocam foto no iFood amarelinho porque ficam dando ouvido pro sabotador interno, achando que se você ganhar o boy no papo, é que depois a aparência não vai importar. Só que spoiler, a aparência importa sim. Não porque você tenha que ter padrão, que tenha que ter o gay pica das galáxias, mas porque a imaginação do outro voa longe e quando ele vê a foto, pode ser um choque ele ter imaginado você de um jeito e você ter do outro. Ou seja, você está ouvindo o que o seu sabotador interno está falando e aceitando isso como verdade absoluta. Quando acontecia isso comigo, era um horror. Eu sempre pensava o que o boy ia falar das minhas cicatrizes de espinho. E ficava o tempo todo tentando esconder o meu rosto. Na minha imaginação, eu me sentia como se eu fosse assim um porco-espinho com pus escorrendo assim na ponta de cada espinho. E eu não conseguia nem olhar pro boy. Como é que eu ia conseguir paquerar desse jeito? E quando eu comentava isso com as pessoas e elas diziam que nem repararam na minha cicatriz, eu ainda achava que elas estavam sendo apenas educadas. Não acreditava de jeito nenhum. Tudo obra do meu sabotador. Aí você vai pro bait desse jeito e fica o tempo todo focado naquilo que você não gosta de você mesmo. Imagina eu, tempo todo assim, com a mão no rosto para esconder minha cicatriz. Não rola, né? E outro erro que você comete nessa mesma situação e que é pior ainda, é quando você está focado demais no será que ele vai gostar de mim e não olha realmente pro boy. Parece outra pergunta inocente. Qualquer um perguntaria para si mesmo: será que eu vou agradar? Mas aí você fica tão focado nisso que você não enxerga possíveis sinais de desrespeito, não percebe red flags e acaba aceitando qualquer coisa e qualquer boy lixo que aparece só para não ficar sozinho. E o pior, foca só naquilo que você fantasia na sua cabeça, já cria uma historinha que é uma ilusão. E tudo obra do sabotador interno que fica falando na sua orelha. Outro erro que você comete é achar que é só sexo. Na nossa comunidade, o sexo casual é fácil, acessível e até banalizado. E a gente se acostumou a usar isso como anestesia. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você está bem emocionalmente para esse tipo de encontro? Ou você está carente e usando o sexo como muleta? Porque se por carência é furada, você vai fantasiar uma conexão que não existe, vai ver sinais no olhar do boy onde não tem nada e vai criar novela e voltar para casa mais vazio do que quando saiu. O seu sabotador interno vai te atiçar. Ele vai falar assim: Vai lá, é só uma transa, você merece um carinho. Melhor isso do que ficar sozinho. mas o que ele quer mesmo é aquele pico de prazer momentâneo, aquela ilusão de que alguém me quer. Só que essa validação dura menos que a transa. E depois, você volta para casa e diz que ninguém quer nada sério.
Mas você se levou a sério naquele momento? Nem um pouco. Quando eu descobri isso em mim, eu já estava com compulsão sexual. Se eu não transasse no fim de semana, ficava o resto da semana que nem um viciado da noia dizendo, só mais uma vez. E mesmo durante o final de semana, quando eu ia em sauna, cruising bar, eu queria sempre mais uma vez. Nada me saciava. E tudo isso porque eu queria compensar a minha falta de amor próprio com o sexo. Parecia que ter tocado fisicamente preenchia o meu vazio, mas eu estava viajando. E acreditar que ninguém quer nada sério? Essa frase virou bordão. É um erro fatal. Não é verdade, é uma supercrença que o seu sabotador interno fica repetindo para você e não te deixa olhar para quem quer relacionamento. Tem tanto gay dizendo que ninguém quer nada sério que dava para criar um evento das gays que querem algo sério para ver se dava match entre ela. A balada das desesperadas. A real é que tem muita gay fugindo de se envolver de verdade. Gay repetindo essa crença para justificar um comportamento defensivo. Porque é mais fácil dizer ninguém quer nada sério do que admitir que você tem medo de querer, não ser correspondido e ser rejeitado. E sabe o que esse medo faz? Se transforma na sua versão Frozen. E aí você fica impossível de criar conexão. Eu mesmo fugia dos relacionamentos achando que quando o boy me conhecesse, de fato, ia me dar um ghost. Só que eu fazia isso antes. Ou então te transforma no eterno carente e se torna gay emocionada que já quer casar no primeiro encontro. Aí qualquer boy vai fugir para bem longe. Outro erro é achar que já venceu o prazo de validade, que tá velho demais. Daí você acha que todo gay que se aproxima tem algum interesse por trás. Ou que ninguém curte coroa. Eu vou te contar um segredo. Você vai atrair sim esse boy interesseiro porque a profecia se realiza e ainda vai ouvir dele que você tá velho. Quando você acredita em alguma coisa, o cérebro procura a validação disso que você acredita. E aí as coisas começam a acontecer. Aí vem aquela história de dedo podre para macho. É você validando a sua crença. Agora, o pior mesmo é dar ouvido para o seu sabotador interno. Esse é o erro que faz o cu cair da bunda. O sabotador interno é aquela voz dentro de você que fica distorcendo a realidade. Ele é criado a partir das suas memórias de rejeição, de dor, de humilhação. Ele nasce lá na infância, quando você teve que se esconder, agradar e se adaptar para ser aceito. E ele acha que está te protegendo, mas na verdade ele te limita. É ele quem diz: Você é feio, você não é interessante. Se você for você mesmo, vão te rejeitar. Ninguém vai gostar de você de verdade. Você tá velho. esse sabotador constrói uma mentalidade sabotadora. Um conjunto de pensamentos, sentimentos, sensações, crenças e imagens que moldam a forma como você se sente e age no relacionamento. E se você não desafiar esse sabotador, você vai continuar se colocando em situações que reforçam o sentimento de rejeição. Então, se você quer perder o medo da rejeição, construindo sua autoestima para ter relacionamento saudável, você não pode mais cometer esses erros. E claro, não perca os nossos encontros. Hoje eu falei dos erros que você pode estar cometendo. Ir pro date se perguntando se o boy vai gostar de você, querer agradar escondendo que você não gosta em você, colocar o boy no pedestal no primeiro date, achar que todo mundo só quer sexo e usá-lo como anestesia emocional, acreditar que ninguém quer nada sério e acreditar nas historinhas que você construiu na sua cabeça durante toda a sua vida. Essas historinhas são os seus sabotadores internos falando na sua orelha. E atenção, não perca o encontro de quarta. Eu vou liberar o segundo encontro e nele nós vamos entender o que falar para os nossos sabotadores internos. Porque não adianta só perceber o que eles falam, você precisa responder para eles. E assim você vai poder evitar esses erros. E no último encontro, lá na sexta, você vai entender os 3 níveis de mentalidade que nós podemos viver. Vai entender o quanto os sabotadores internos podem estar se sabotando em várias áreas da sua vida, além da área dos relacionamentos. E agora eu preciso da sua ajuda. Preciso saber qual foi a sua maior sacada que você teve no nosso encontro de hoje. Para isso, comente aqui nos comentários o que você está achando desse nosso encontro. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu vou ler todas as dúvidas para responder cada uma delas. Sim, amanhã eu vou fazer uma live ao vivo no meu Instagram, @gilberjúnior, às 20 horas, horário de Brasília. Aí eu vou responder tudo. E se você ainda não entrou no grupo de WhatsApp,
Entra, porque é lá que eu vou avisando sobre esses encontros. Se você curtiu esse encontro, faz um print da tela agora e publica nos stories marcando o meu arroba Gilberto Júnior. Vamos seguir que essa semana nós vamos fazer uma mudança na sua vida emocional. Até já!